para que a corda que contém X e é perpendicular a AB, e é perpendicular a AB, tenha comprimento maior do que o lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência, tenha comprimento maior do que o lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência, X tem que pertencer ao segmento MN. Pessoal, vá só percebendo os detalhes, eu vou justificar isso, tá, gente? Vou mostrar para vocês, eu confesso que foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, tá? Por algum momento até me bateu o arrependimento de ter colocado a questão, porque por coincidência hoje, quando o professor Hélio colocou o material dele, eu fui olhar, eu olhei o material dele, eu vi que ele ainda não tinha falado sobre em raio e circunraio, né? Ou seja, raio da circunscrita e raio da escrita, que era por aí que eu ia caminhar para argumentar com vocês. E aí, como vocês ainda não viram, eu sei que boa parte de vocês já sabe isso daí, mas eu não queria utilizar um conteúdo que vocês ainda não viram aqui no curso, tá? Então eu tive que, de última hora, arrumar um outro caminho, né? Pensar uma outra maneira de argumentar isso que eu estou afirmando aqui com vocês, tá? E aí resolvi ir por trigonometria. Pode até ter outra maneira, mas não me veio na cabeça, tá? Só me vieram essas duas cabeças. Uma era usando o raio da circunscrita e o raio da escrita, e o outro foi usando trigonometria. Beleza? Mas eu ainda quero que vocês prestem atenção a certos detalhes, tá ok? Se o diâmetro AB está dividido em 4 pedaços iguais, então significa que isso daqui é metade do raio, né? Isso daqui é a outra metade do raio. Cada pedaço desse é metade do raio. Tá bom? E o que eu estou dizendo para você é que x, o que eu escrevi ali é que x obrigatoriamente tem que estar aqui, ó, nessa região que vai de M até N. Ok, vou tentar convencer vocês disso agora, tá bom? Imagine que a gente vai traçar, e aí você vai olhar para a primeira circunferência, tá? Vou traçar aqui um lado do triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. E aí você sabe que o triângulo sendo equilátero, ele vai dividir a circunferência em 3 arcos de 120 graus, né? De modo que, obrigatoriamente, esse pedacinho aqui mede 60, né? E esse outro pedacinho aqui também mede 60, porque o diâmetro, né, divide esse arco em 2 arcos de mesma medida. E aqui eu vou fechar o triângulo, tá ok? Fechar o triângulo aqui, ó. Vou botar os outros 2 lados pontilhadinhos para chamar menos atenção. Isso daqui é o lado do triângulo equilátero, porque isso aqui obrigatoriamente mede 120 graus, né? Visto que eu já usei 60, ok? Então ali tem 120 graus. E aqui a mesma coisa, como eu já usei 60 também,
eu posso afirmar que esse daqui é o outro lado do triângulo, né? Porque aqui também tem 120 graus, ok? Então, aqui é o lado do triângulo, aqui é o lado do triângulo, e aqui, obviamente, é a metade, né? Do lado do triângulo. Aqui é a outra metade. Bem, gente, o meu desafio vai ser mostrar para vocês que esse segmento aqui, ó, que eu vou chamar de M, ele vale R sobre 2, tá? Se eu mostrar para vocês que ele vale R sobre 2, então eu terei convencido vocês de que, de fato, acontece isso que eu afirmei aí, olhando para a circunferência 2. Tá? Então, o meu desafio é mostrar que esse M minúsculo aí, ele vale R sobre 2, metade do raio. Tá ok? Pronto, eu vou chamar isso aqui de P, vou chamar isso aqui de Q, e sei lá, vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Ponto C, né? Ainda não usei o C. Vou chamar de C. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, né, se eu tenho aqui um triângulo equilátero, então essa altura aqui do triângulo equilátero, né, a altura AC, ela também é bissetriz, né? Só ajeitando aqui o desenho, gente. Ela é bissetriz, então aqui é 30 e, obviamente, aqui é 60. E se você olhar para esse triângulo aqui, né, para esse triângulo retângulo aqui, você vai concordar comigo que o lado AC, que é oposto a esse ângulo de 60, tem que ser metade da hipotenusa. Estou usando a trigonometria aí, tá certo, gente? Estou usando a trigonometria, né? Então, o lado oposto ao ângulo de 60 graus tem que ser metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3, né? Então, o lado AC tem que ser L raiz de 3 sobre 2, que é metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3, né? Ok? Isso tudinho é baseado em seno e cosseno, né? De 30 graus e de 60 graus. Ok? Então, olha só, sabendo disso daqui, sabendo que AC é L raiz de 3 sobre 2, então eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer que 2R é igual a L raiz de 3 sobre 2 mais M. Mas antes disso, eu também posso fechar, traçar aqui ó, o segmento PB, e aí vocês vão concordar comigo que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, né? Porque ele tem que ser metade desse arco aqui, que é um arco de 60 graus. Então, ele mede 30 graus. Esse ângulo aqui mede 30 graus. Tá bom? E aí, pessoal, vai cair na mesma história que eu falei anteriormente, né? Na mesma historinha, tá? Eu tenho, de novo, um triângulo com ângulos internos de 30 graus, ângulos agudos, né? Internos de 30 graus e 60 graus, tá ok? E aí a gente pode até fazer o seguinte, ó. Eu quero todos vocês aqui, olhando, vai ficar meio bagunçado aqui. Era para eu ter falado logo dele. Eu quero agora que vocês olhem para o triângulo PCB. Olhem para o triângulo PCB e vejam a tangente de 30 graus. Vejam que a tangente de 30 graus é igual a M, né, que é o cateto oposto, a 30, sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2.
Tá ok? E como a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então eu tenho que m sobre metade de L da raiz de 3 sobre 3. Vou tentar ser mais rápido aqui, tá, gente? Senão a questão vai demorar muito. Aí eu vou passar esse L sobre 2 para lá multiplicando, e aí vocês percebem que M é L raiz de 3 sobre 6. Isso é o M. Ok? Fica aí com esse M guardadinho, porque eu agora vou voltar, vou de novo fazer aquela afirmação, né? Eu vou dizer que o diâmetro, que é o 2R, o diâmetro é justamente o AC mais o CB é justamente M, tá bom? Então, 2R é igual ao AC, que é L raiz de 3 sobre 2, mais o M. E aí, ó, gente, só presta atenção, que o M é L raiz de 3 sobre 6, tá? Olha a manipulação que eu vou fazer agora, tá? Eu vou escrever L raiz de 3 sobre 2 assim, ó. Presta bastante atenção, viu? 3 vezes L raiz de 3 sobre 6. Por favor, olhem com bem cuidado e vejam que isso daqui é exatamente igual a isso, tá? São coisas iguais. Beleza? Mas por que eu escrevi dessa maneira? Para fazer o M aparecer de novo. Veja que L raiz de 3 sobre 6 é M. Então, você tem que 2R é igual a 3M mais M. 2R é igual a 4M. E aí, eu posso afirmar que M é R sobre 2. Que era o que eu queria que vocês percebessem. Que esse M é R sobre 2. Ó, pessoal, eu sei que tem muita gente aí boa em geometria plana, porque eu vejo que vocês postam muitas questões de geometria plana no grupo, tem gente muito boa mesmo, né? Em geometria plana. Eu iria argumentar por outro caminho, tá? Eu ia argumentar usando os raios das circunferências inscritas e circunscrita no triângulo equilátero, beleza? Mas como eu percebi que o professor Hélio ainda vai falar disso hoje, aí eu fui por esse caminho usando trigonometria, tá bom? Que eram os dois caminhos que eu enxerguei de imediato para argumentar com vocês e mostrar para vocês que tinha que acontecer isso que eu afirmei aí, tá? Que é o que eu quero que vocês percebam. Então, esse M que vocês estão vendo na primeira circunferência, ele é R sobre 2, que é justamente isso aqui, ó. O que eu estou dizendo para vocês aqui, isso daqui é justamente o M que está lá, tá bom? E aí, pessoal, veja só, a primeira figura vai ficar bastante poluída, tá? Mas o que eu quero mostrar para você é que, imagine que você escolhesse X justamente aqui. Imagine que você escolhesse justamente o X ali, ó, no M. Eu vou apagar aqui, tá? O M. Você aqui. Aqui o M. Mas veja, se o X for colocado aqui, ó, é lógico que essa corda perpendicular ao diâmetro AB sai menor do que o lado do triângulo equilátero. Isso a gente nem precisa argumentar muito, é visível. Qualquer ponto que você colocar o X ali entre C e B, obrigatoriamente o lado que você vai traçar sai menor do que o lado do triângulo equilátero. Obrigatoriamente sai menor.
Estão percebendo? Eu tracei uma corda qualquer aqui, tá? Isso aqui é uma corda qualquer, mas eu só quis mostrar para você que é fácil visualizar que se você colocar X entre C e B, a corda obrigatoriamente vai ficar menor do que o lado do triângulo, vai ficar menor do que o lado PQ, tá certo? Deixa eu chamar isso aqui de S, isso daqui de T. Então, veja, é fácil você ver que ST é menor do que PQ. É menor do que PQ. Só que é o seguinte, usando a mesma lógica, você poderia traçar um outro triângulo equilátero aí, pegando também um quarto do raio, só que pegando do lado direito. Ou seja, o que eu estou dizendo é que você também poderia fazer o seguinte, ó, você poderia traçar um outro triângulo equilátero aqui. Ó. Você poderia fazer o seguinte, pegar aqui, ó, e traçar um outro triângulo equilátero. Aí você traçaria um outro triângulo equilátero. Como eu disse, a primeira figura aqui vai ficar muito poluída, mas eu já coloquei ela mesma apenas como auxiliar. Estão vendo? Como está inscrito na mesma circunferência, obrigatoriamente é o mesmo lado, né? O mesmo lado de medida L, né? Eu chamei de L, o primeiro lado, aqui também. Deixa eu ver se eu consigo deixar a figura menos caótica, tá, pessoal? Repito, essa primeira figura foi auxiliar mesmo, por isso que ela está bagunçada. Isso aqui é só para convencer vocês do que eu falei, tá? E aí a mesma coisa, tá? Esse ponto aqui, ó, onde eu tracei o L, é justamente o ponto que lá eu chamei de N, tá bom? Essa medida aqui, ó, também é R sobre 2, ou seja, também vale M, tá bom? Então, com isso, só para você ir entendendo, ó, aqui eu tenho também R sobre 2, né? Ou seja, eu também tenho M aqui. Eu nem precisava botar R sobre 2, que eu já botei embaixo, né? Essa medida aqui também é M. Bom, e eu queria que vocês entendessem isso. O que eu estou imaginando é que aqui, ó, exatamente aqui, tem um lado do triângulo equilátero, não? Exatamente aqui tem um lado do triângulo equilátero. Tá? E aqui vai estar o lado do outro triângulo equilátero que eu desenhei. Aqui, ó. Tá? Então, aqui é onde está justamente o segmento que lá eu chamei de PQ. E ali, tá aqui, deixa eu dar nomes aqui. Acho que eu não chamei ninguém de H não, né? G, H. Pronto, aqui é o segmento GH. Beleza? Bem, com isso, óbvio, aí vai acontecer a mesma coisa, ó. Se você olhar agora para esse triângulo amarelo, aí é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, ó, vou chamar de S', T', tá? É lógico que se eu traçar uma corda aqui, essa corda é menor do que o lado do triângulo.
Obrigatoriamente ela é menor do que o lado do triângulo, né? Visivelmente, S', T' é menor do que GH, que é o lado do triângulo. Tá? Então, significa dizer que eu também não posso ter o ponto X aqui, ó. Se X for colocado aqui, não serve. Bem, pessoal, com isso, observe que fica bem claro que se você pegar qualquer ponto X, justamente entre M e N, né, se você pegar justamente entre M e N, tá maior, o segmento fica maior. Imagine que eu estou pegando um X aqui, ó. Imagine que eu estou pegando o X aqui, ó. Óbvio que ele dá maior do que o lado do triângulo equilátero, né? Visivelmente, o tamanho dele fica maior do que o lado do triângulo equilátero, tá bom? Então é isso. Com isso, o que eu posso dizer para vocês é que a probabilidade pedida, então, daí, a probabilidade pedida vai ser parte sobre o todo. A parte que me interessa é o segmento MN e o todo é o segmento AB. O segmento AB mede 2R, porque é o diâmetro, e o segmento MN mede 2 vezes R sobre 2, né? Então, isso dá exatamente 1/2, né? Porque 2R sobre 2 é R. Então, eu tenho R sobre 2R, tá? Deixa eu colocar isso. Eu tenho R sobre 2R, que é 1/2. Então, pessoal, não era uma questão fácil, tá? Nem um pouco fácil. Como eu disse a vocês, são questões que exigem bastante da gente, né? Então, tá aí. A resposta é 1/2, tá bom? Aí eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou se eu já posso passar adiante, que é para não perder tempo e a gente conseguir responder todas. Aparentemente sem perguntas, professor. Só o professor Carlos, que falou aqui que os pontos M e N podem ser desconsiderados na hora de calcular a probabilidade. Sim, sim, sim. Ok. Beleza. Pode Tranquilo. prosseguir. Ok. Então, Você pode pessoal, prosseguir, professor. fácil não era, tá, gente? Eu, quando coloquei essa questão, eu sabia que vocês iam sofrer, porque a gente também não encontra muitas questões de probabilidade geométrica, questões boas de probabilidade geométrica, não, tá? E quando aparecem, em geral, elas são muito difíceis. Por isso que eu não creio que o ENA coloque na prova alguma questão pesada desse jeito, tá bom? Agora, já a anterior, essa ela não é difícil, feito essa que eu fiz, tá? Mas essa daqui você já encontra em algumas provas, tá? Como eu disse a vocês, foi uma questão dessa que caiu na prova da SpaceX do ano passado. Quer dizer, foi uma prova proposta para alunos da escola, né? Por gente que estava terminando o ensino médio ou está no ensino médio ainda. Então, a gente não fica livre de uma questão dessa, não. Eu lembro que na prova da SpaceX o segmento tinha tamanho 2. Aqui o tamanho é 1. Selecionam-se ao acaso 2 pontos em um segmento de tamanho 1, dividindo em 3 partes. Determina a probabilidade de que se possa formar um triângulo com essas 3 partes. Então, olha só, gente, presta bem atenção a ela, tá? Porque ela também é enjoadinha, tá? Então, eu tenho um segmento de tamanho 1. Eu vou ter um segmento de tamanho 1. Então, eu tenho um segmento aqui e vou dizer que esse segmento aqui tem medida 1. Vou colocar 3 pontos aqui.
que é para dividir esse segmento. Tem 3 partes, ponto, outro ponto. Vou dar nome a eles aqui só por dar mesmo, tá? E aí eu vou dizer que cada pedacinho desse mede, esse pedacinho aqui mede x, vou dizer que é a medida dele, é x, que esse pedacinho aqui mede y e, consequentemente, esse pedaço aqui mede 1 menos x menos y. Ok? Vou chamar aqui de O e aqui de W, tá bom? Só para dar nome aqui aos pontos. Bem, conclusões que a gente pode tirar. Logo de cara, eu sei que x obrigatoriamente é positivo, lógico, é a medida de um lado de triângulo, né? Porque eu quero a probabilidade de que se possa formar um triângulo com essas partes. E, óbvio, de 1 ele também não pode passar, né? A mesma coisa acontece com o y, de 1 não pode passar. E aí, logo de cara, vou fazer aqui, deixa eu ver aqui se eu pego já pronto. Então, o que eu tenho aqui, pessoal, eixo y, eixo x, só me interessa a parte positiva mesmo, né? Porque x e y não podem ser negativos. De 1 também nenhum deles pode passar, está 1 aqui. Está 1 aqui. E aí, pessoal, entendam que tudo vai acontecer aqui dentro, dessa região quadrada, né? Tudo vai acontecer aqui. X e y positivos, nenhum deles pode ser maior do que 1, né? Tem que ser menor do que 1. Mas ainda tem a outra exigência que eu ainda não analisei, né? Eu sei que quando eu fizer 1 menos x menos y, eu vou ter o outro lado do triângulo e, obviamente, isso aqui só vai fazer sentido se for maior do que zero, né? Tem que ser maior do que zero. Então, eu sei que menos y tem que ser maior do que x menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu chego à conclusão que y tem que ser menor que menos x mais 1, né? Então, eu tenho isso daqui. E aí, galera, a gente vai pensar um pouquinho, eu vou botar aqui de vermelho, tá? Mas depois eu vou apagar. Vamos pensar um pouquinho na reta y igual a menos x mais 1, tá? Eu vou marcar ela justamente na região de interesse da gente, né? A reta y igual a menos x mais 1, vou identificar onde ela está. E aí, o que é que a gente sabe? Que se x for zero, se eu atribuir a x o valor zero, y é 1, né? Então, eu vou ter esse ponto aqui, né? Se x for zero, o y vai ter que ser igual a 1. E a mesma coisa vai acontecer se y for zero, né? Se y for igual a zero, se y for igual a zero, o x também vai ter que ser 1, né? Porque menos 1 mais 1 dá zero. E aí eu vou traçar aqui, pontilhadinha, tá? A reta essa daqui é uma parte dessa reta, né? Eu não coloquei a reta, mas é uma parte dela. Y igual a menos x mais 1. É um segmento, né, dessa reta.
Bem, pessoal, mas o que eu quero mesmo é isso daqui, é que y seja menor que menos x mais 1. E eu sei que vocês já, nesse ano, né, do curso, já trabalharam esse tipo de questão com o professor Dudu, né? Então, eu sei que vocês sabem que, neste caso aqui, a gente vai trabalhar com a região que está abaixo dessa reta, né? Porque o y é menor do que menos x mais 1. É o que eu quero. Então, essa daqui é a área de interesse da gente, tá? Todas as três condições aqui estão satisfeitas. X é positivo, y é positivo, x é menor do que 1, y é menor do que 1, e ainda por cima o y, ainda por cima o y é menor do que menos x menos 1. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa região verdinha aqui é o nosso todo. Ela é que é o nosso todo. Ou seja, o nosso todo, opa, o nosso todo é aquela área verdinha ali. O nosso todo vai ser igual a 1 vezes 1, né? Que é a área do triângulo retângulo, né? Então, 1 vezes 1 dividido por 2. Esse é o nosso todo. 1/2. Metade da área do quadrado. Beleza. Por que é o nosso todo? Porque ali estão os pontos que satisfazem essas exigências, né? O x tem que estar entre 0 e 1, porque o x e o y são valores, são medidas, então eles devem ser positivos, nenhuma delas é maior do que 1, então menor do que 1, e obviamente 1 menos x menos y também só pode ser o terceiro lado do triângulo se ele for maior do que 0, né? Ele tem que ser positivo. Ele tem que ser positivo. Ok? Bem, agora a gente vai ter que analisar a condição de existência do triângulo, né? Isso daqui foi a nossa primeira parte. A segunda parte para a gente agora é a condição de existência do triângulo, né? A gente tem que satisfazer a desigualdade triangular, né? Condição de existência do triângulo. Então, vamos lá. Cada lado tem que ter medida menor do que a soma dos outros dois. Então, x tem que ter medida menor do que y somado com menos x menos y. Cada lado tem que ter medida menor do que a soma dos outros dois. Então, morre y com y. O menos x vai para o primeiro membro, somando, aí vai ficar 2x. 2x menor do que 1, né? Isso nos dá x menor do que 1/2. Então, eu vou marcar o x 1/2 aqui, ó, pessoal. X 1/2 aqui. Eu vou traçar aqui, né, uma parte da reta x igual a 1/2. Agora, x tem que ser menor do que 1/2, tá? Então, x são os valores entre 0 e 1/2, né? Agora, olhando só para a região verdinha, tá? Porque os pontos que me interessam estão lá na região verdinha. Eu também sei que o lado y tem que ser menor do que a soma dos outros dois, ou seja, tem que ser menor do que x somado com 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. E aí, dança x com x, né? E aí eu tenho que 2y é menor do que 1. Isso vai me dar y
menor do que 1 meio. Então, também vou marcar aqui o y meio, que é assim, né? O y meio, perceba, viu, gente? Só uma observaçãozinha, veja que esse ponto aqui, 1 meio, ele está na reta y igual a menos x sobre 2, tá? Se você substituir x por menos 1 meio, vai ficar y igual a menos 1 meio, substituir x por 1 meio, desculpa. Aí vai ficar y igual a menos 1 meio mais 1, que dá exatamente 1 meio, tá? Bem, mas enfim, o que nós sabemos é o seguinte, né? É que eu quero x menor, eu só quero, desculpe, y menor do que 1 meio, né? Então, tracei aqui um pedacinho da reta em que y é igual a 1 meio e eu só quero os y menores, tá bom? Só quero os y menores. E agora, por último, eu sei que 1 menos x menos y, que é o terceiro lado, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Tem que ser menor do que x mais y. Então, vai ficar menos y menor que x mais x menos 1. Então, menos 2y menor do que 2x mais 2x menos 1. Vou dividir todo mundo aqui por menos 2. E quando eu dividir todo mundo por menos 2, vai ficar y maior que, porque é negativo, né? Tem que inverter o sentido da desigualdade, menos x mais 1 meio. Tá bom? Menos x mais 1 meio. E aí, pessoal, perceba, só dê uma olhadinha aí que quando o x foi exatamente igual a 1 meio, olhe para isso daqui, tá? Estou pedindo que você olhe para isso daqui. E já pense, tá? Na reta y igual a menos x mais 1 meio, tá? Pense nela, porque eu vou marcar ela aqui na região que nos interessa, que é aquela região ali que está marcadinha de verde, que é o nosso todo. Vou marcar aquela reta ali. Aí perceba, só perceba que esse ponto está nela. Perceba que esse ponto está nela, porque se x for 1 meio, quando você jogar x igual a 1 meio, vai ficar y igual a menos 1 meio mais 1 meio, e menos 1 meio mais 1 meio dá y igual a 0, tá? Dá y igual a 0. Assim como esse ponto aqui, ó, também está nessa reta. Se você substituir x por 0, você chega em y igual a 1 meio, tá? Então, essa reta, y igual a menos x mais 1 meio, o pedaço dela contida nessa região de interesse da gente, ou seja, o segmento, é esse aqui, ó. Tá bom? Essa reta aqui é justamente a reta que nos interessa. Eu vou dar uma prolongadinha só para botar aqui, ó, que ela é y igual a menos x mais 1 meio. Mas só que é o seguinte, pessoal, eu quero o y maior, tá bom? Eu quero o y maior. E você não pode esquecer de jeito nenhum, que essa região aqui, ó, que eu marquei, ó, essa região aqui, ó, estou reforçando o traço em azul dela. Essa região triangular, dentro da nossa, contida, né, na nossa região verdinha, é a região de interesse da gente, porque agora eu quero os y que são maiores do que menos x mais 1 meio. Então, eu quero esses y aqui, ó. Deixa eu botar um outro verde aqui. Eu quero esses y aqui, ó. Essa região aqui é a região onde x é menor do que 1 meio, y também é menor do que 1 meio, e y é maior do que menos x sobre 2, né? Por isso que eu
Marquei a região que fica acima da reta, y igual a menos x mais 1/2, a região que fica acima, porém contida na região verdinha, que é o nosso todo, né? Então, essa região aqui que vocês estão vendo, essa daqui, ó, essa é a parte que me interessa. Essa é a parte que me interessa. Então, tudo que me interessa, todos os pontos que me interessam, para que seja formado triângulo, está aqui dentro. Então, a parte é aquela região que vocês estão vendo, cuja área é. Como é um triângulo retângulo, mesma história, né? O que é que você vai ter aí? Cateto vezes cateto sobre 2. Então, você tem 1/4 sobre 2, que dá 1/8. Pegue isso daqui e calcule a probabilidade. Com essas duas informações, você tem que a probabilidade, que é parte sobre o todo, né, vai ser 1/8 sobre 1/2, e isso dá igual a 1/4. Pessoal, pode dar uma pesquisada na prova da SpaceX do ano passado que você vai ver uma questão dessa. Tá? E se você for procurar em livros de probabilidade, em bons livros de probabilidade, você vai ver questões dessa natureza, tá? Muitas vezes eles nem dão o tamanho do segmento numericamente falando, né? Eles dão um tamanho genérico, eles selecionam o seu acaso, 2 pontos em um segmento de tamanho L, tá? Então, muitas vezes eles fazem isso. Então, esse é um tipo de questão que aí eu já vejo com um pouquinho mais de chance de poder aparecer para surpreender numa prova do ENA, tá? Professor, temos uma Ok, dúvida aqui, ó. ok, pode colocar. Luciano, seu microfone está liberado. A pessoa abaixou a mão, o professor deve ter levantado para brincar. Pode prosseguir. Oi? A pessoa Pronto, abaixou a mão, pode prosseguir. então Ah, beleza. levantou de novo. Ok, pode perguntar então. Tá liberado ainda, Luciano. Luciano? Como não se manifestou, professor? Agora sim pode prosseguir. Então vamos lá. Bem rapidinho aí, tentar fazer essa questão. 2 amigos, Alfredo e Bruno, combinam disputar a posse de um objeto num jogo de cara ou coroa. Alfredo lança 3 moedas e Bruno 2 moedas. Isso é importante, tá? Alfredo lança 3 moedas e Bruno 2 moedas. Simultaneamente, vence o jogo e, consequentemente, fica com o objeto aquele que conseguiu o maior número de caras. Ocorrendo empate, a experiência será repetida, isso também é importante, tá? Se ligar que pode ocorrer empate, né? Aí a experiência vai ser repetida tantas vezes quantas forem necessárias até que haja um vencedor. Aí pergunta da letra a probabilidade de que Alfredo vença a disputa já na primeira experiência. Pessoal, eu vou tentar ser bem breve, senão eu não deixo essa questão resolvida. Então vamos lá. Alfredo, eu quero que Alfredo ganhe logo de cara, né? Na primeira jogada. Então, Alfredo ganha se... Olha como é que Alfredo ganha. São as situações que vão fazer Alfredo ganhar, né?
E só lembrando, né, que é a quantidade de caras, não é isso? Eu vou representar cara por C, tá, pessoal? E coroa por K, tá bom? Coroa por K. Então, veja bem, gente. Observe que Alfredo ganha se logo de cara ele obtiver 3 caras, né? Alfredo ganha se... Vou botar aqui. Ele conseguir 3 caras. Ele conseguir 3 caras. Aí não tem nem como o Bruno conseguir. Porque Alfredo está com 3 moedas. Não tem nem como o Bruno conseguir ganhar. Não depende em nada de, de Bruno, do que acontecer com as moedas de Bruno. Se ele conseguir 3 caras, acabou. Ou seja, se ele conseguir que ocorra isso daqui. Cara, cara e cara. Mas ele também ganha se ele obtiver 2 caras, né? Se ele obtiver 2 caras e Bruno conseguir bem, o Bruno fica com uma cara ou com nenhuma cara, né? Eu vou botar assim, conseguir 0, que é para não escrever, tá? Ou uma cara. É o único jeito, né? Porque se Bruno conseguir 2 caras, dá empate. Aí Alfredo não ganha. Eu quero que Alfredo ganhe, tá certo? Então, pessoal, presta bem atenção como a gente vai representar isso. E tem que ter um certo cuidado. Ó. Se ele obtiver 2 caras e Bruno não conseguir nenhuma, só que você não pode esquecer ó, que Alfredo, para conseguir 2 caras, ele tem que conseguir 2 caras, obviamente, uma coroa, não necessariamente nessa ordem, tá? Aqui seria a de Alfredo. E Bruno ou não consegue nenhuma cara, no caso vai ter que conseguir 2 coroas. Aqui é Bruno. Ou então, aqui de novo, né, Alfredo com 2 caras e Bruno com apenas uma cara. Uma cara e, obviamente, a outra sendo coroa, tá? Importante, tá, pessoal? Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou botar uma permutação na história, tá bom? Não necessariamente nessa ordem. E o outro jeito dele ganhar é se ele conseguir uma cara e Bruno 2 coroas, né? Porque se Bruno conseguir uma coroa, empata. Desculpe, uma cara, empata, não interessa. Se conseguir 2 caras, também empata, não interessa. Então, você tem aqui, no caso do Alfredo, se ele conseguir uma cara, tem que ser uma cara, 2 coroas, não necessariamente nessa ordem, tá? Uma cara, 2 coroas, Alfredo, e Bruno tem que conseguir 2 coroas. Bom, então, pessoal, a probabilidade que eu vou calcular é justamente de obter essas situações que vocês estão vendo aí, ó, tá? É Alfredo conseguir 3 caras, tá? Ou Alfredo conseguir 2 caras, aí, claro, a outra tem que ser coroa, né? Ô, professor, por que é que no primeiro caso o senhor não falou nada a respeito de Bruno? Porque se Alfredo ganhar 3 caras, nem interessa o que aconteceu nas moedas de Bruno, porque ele já ganha, tá? Agora aqui, Alfredo com 2 caras, aí pode ser que Bruno fique com 2 coroas, né? E ainda tem a situação
de Alfredo com duas caras. E Bruno com uma cara e uma coroa, né? Porque ainda assim Alfredo ganha nesse caso. E tem o outro caso, que é Bruno, que é Alfredo conseguir uma única cara. E Bruno só conseguir coroas, né? Ok? E aí, pessoal, tome regra do E na história agora, né? A gente vai multiplicar as probabilidades agora. Lembrando que tem sequência aí que a gente pode permutar, né? Que a gente pode permutar, tá? Então, a probabilidade aqui, ó, esses são os casos que Alfredo vence, né? Aí aqui, ó, probabilidade de dar cara é 1/2, né? E conseguir outra cara, 1/2. E conseguir outra cara, 1/2. Aqui não faz sentido permutar, né? Porque os resultados são todos iguais. A outra situação, aqui, ó, 1/2 vezes 1/2, porque a probabilidade da cara é 1/2. Só que aqui, obviamente, a ordem não tem que ser essa, né? Pode permutar entre si aqui, ó. Aí, vezes a permutação desses três resultados, onde o resultado cara está repetindo duas vezes. Aí, vezes, aí, coroa aqui é 1/2, coroa aqui também 1/2. Aí o ou é mais, né? Aí a mesma história aqui, ó, gente. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, porque a probabilidade da cara é 1/2. Só que aqui já faz sentido, né? A ideia de permutar, porque os resultados aqui não são todos da mesma natureza, então tenho que multiplicar pela permutação de 3, com o resultado cara repetindo duas vezes. Aqui, ó, probabilidade de dar cara é 1/2, probabilidade de dar coroa é 1/2, aí mais, opa, aqui também eu posso permutar, né, gente? Então, vezes permutação de 2, mais, aí aqui, ó, 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, só que aqui faz sentido permutar, então, vezes a permutação de 3, onde o resultado coroa repete duas vezes, e aqui vezes 1/2, vezes 1/2, e aí eu não vou permutar porque é tudo coroa aí, né? Então pronto, pessoal, esse produto aí resolve a questão. Então você tem 1/8 mais... Atenção, tá, gente? A permutação de 3, onde repete dois desses elementos, dá 3, né? Tá? Isso daqui, ó, é igual a 3, tá? Então, você tem 3 sobre 32, né? 3 sobre 32, é isso mesmo. Então, 3 sobre 32, mais aqui, ó, permutação de 3, onde um dos elementos repete duas vezes, dá 3. A permutação de 2 é 2, né? Então, isso daqui vai dar o quê? 6 sobre 32. Quando você multiplicar tudo, dá 6 sobre 32, mais, aqui de novo, né? Aqui dá 3, ó. E aí você tem 3 sobre 32. Ok? Então, neste caso aqui,
tirando o mínimo, que é 32, né? Trinta e dois dividido por 8 é 4, né? E os demais denominadores, repete. Denominadores não, numeradores. 16 dividido por 32. E aí, pessoal, desculpa a rapidez, né? Mas é para não tomar muito tempo da aula do professor Hélio, tá? A questão está terminada. A resposta aí é 1/2. Essa é a probabilidade dele ganhar já na primeira jogada, né? Na primeira experiência, tá bom? A probabilidade dele ganhar na primeira experiência é 1/2. Aí eu fico devendo a letra B, tá bom? Mas não tem problema, eu resolvo essa letra B no próximo encontro da gente, que já é na próxima semana. Fico devendo ela, mas respondo ela, tá bom? E depois a gente vai ver alguns tópicos de geometria analítica na próxima semana, tá? Eu resolvo ela e a gente vai ver alguns tópicos de geometria analítica, ok? Pronto, gente, é isso daí. Espero que a aula tenha ajudado. Eu sei que as questões hoje foram um pouco mais trabalhosas, né? Mas isso daí são os tópicos de probabilidade, né, que o ENA poderia pegar você de surpresa. Então, você agora já fica atento em questões que podem se transformar numa série geométrica, em probabilidade geométrica, tá certo? São temas enjoados e que podem aparecer. E também em esperança matemática, tá bom?